Você já recebeu uma ligação às 3 da manhã de um morador furioso? Já viu seu condomínio Alô? entrar em caos porque você não conseguia controlar a Sim, situação? sou eu. Pois O que é, houve? muitos síndicos Entendo. enfrentam isso Irei todo dia, verificar. e a maioria não sabe por Verificar. quê. Hoje vou te mostrar exatamente os 5 erros que fazem qualquer síndico perder o controle. E o melhor, você vai descobrir como evitar cada um deles. Porque um síndico organizado é um síndico que dorme Precisamos de tranquilo. ordem nas contas. A gestão atual não ajuda. Conheci Carlos há alguns meses. Ele era síndico de um condomínio bonito, bem localizado. Mas havia um problema. Carlos estava afundando. Reuniões desorganizadas, moradores reclamando, documentos espalhados por toda parte, decisões tomadas no calor do momento. Ele não sabia por onde começar. Então comecei a analisar o que estava acontecendo e descobri. Carlos estava cometendo os mesmos 5 erros que 90% dos síndicos cometem. O primeiro erro que Carlos cometia era não ter um sistema organizado. Tudo era feito no improviso, uma planilha aqui, um documento ali, informações na cabeça. Quando um morador perguntava sobre a taxa condominial, Carlos levava 3 dias para responder. Quando precisava de um documento importante, ele não encontrava. Isso criava desconfiança. Os moradores começavam a achar que ele estava escondendo algo, e a verdade é, um síndico desorganizado é um síndico que perde credibilidade. A solução? Ter um sistema claro e organizado. E aqui é onde entra a planilha de controle financeiro do condomínio. Ela centraliza tudo: receitas, despesas, saldo, inadimplência, tudo em um único lugar. Quando um morador pergunta, quanto paguei de taxa? Você abre a planilha e responde em segundos. Quando precisa de um relatório, está pronto. Quando Carlos implementou isso, em apenas 2 semanas, os moradores começaram a confiar mais nele. O segundo erro era a comunicação. Carlos enviava avisos confusos, reuniões sem pauta clara, informações incompletas. Um morador recebia uma mensagem sobre manutenção, mas não entendia quando seria feita. Outro recebia um aviso de aumento de taxa, mas não sabia o motivo. Resultado: reclamações, desconfiança, conflitos desnecessários. Um aviso bem estruturado tem o que, quando, por quanto tempo, qual o impacto e, principalmente, o motivo. E sabe o que ajuda muito nessa comunicação? Ter os números claros na sua planilha de controle financeiro. Porque quando você tem tudo organizado e documentado, você consegue explicar com precisão por que a taxa aumentou, onde o dinheiro está indo, qual é o saldo em caixa. Isso reduz reclamações em 70%. Quando Carlos começou a comunicar de forma clara, apoiado nos dados da planilha, o clima do condomínio melhorou drasticamente. O terceiro erro era o financeiro. Este é o erro mais crítico. Carlos não sabia exatamente quanto o condomínio estava gastando, onde o dinheiro estava indo, quem estava devendo. Ele recebia a conta de luz, a conta de água, mas não acompanhava mês a mês. Resultado: no final do ano, descobriu que havia um rombo de R$ 15.000 que ninguém sabia de onde tinha vindo. Um síndico precisa saber todo mês quanto entrou, quanto saiu, qual é o saldo, quem está devendo, quanto tem em reserva. Isso não é complicado, é apenas disciplina. E é exatamente para isso que existe a planilha de controle financeiro do condomínio. A planilha tem tudo organizado por abas. Uma para receitas, taxa condominial, multas, aluguel de espaço, outra para despesas, água, luz, gás, manutenção, limpeza, outra para o saldo, outra para quem está devendo e outra para a reserva. Tudo atualizado mês a mês. Você vê em tempo real quanto entra, quanto sai e qual é a saúde financeira do condomínio. Quando Carlos começou a usar a planilha, em apenas 3 meses conseguiu identificar uma despesa desnecessária de R$ 2.000 por mês que ninguém tinha percebido. Uma contratação de serviço que não era mais necessária. Isso mudou o jogo.
De repente, em vez de aumentar a taxa, ele conseguiu manter estável e ainda criar uma reserva de emergência. O quarto erro era tomar decisões no calor do momento. Um morador reclamava de barulho. Carlos já queria proibir festas. Outro reclamava de cão latindo. Carlos já queria proibir cães. Decisões tomadas na raiva, sem pensar nas consequências, sem consultar a assembleia, sem documentar. Isso gerava conflitos ainda maiores. Um bom síndico segue um processo. Primeiro analisa o problema, depois consulta a assembleia ou o conselho, depois vota, depois documenta. E sabe o que ajuda muito nessa análise? Ter dados claros. Por exemplo, se um morador reclama que a taxa está muito alta, em vez de discutir no calor do momento, você abre sua planilha de controle financeiro, mostra exatamente onde o dinheiro está sendo gasto, explica cada despesa, e aí sim você toma uma decisão baseada em fatos, não em emoção. Quando Carlos começou a fazer isso, as reclamações diminuíram em 60%, porque os moradores viam que ele tinha controle, que sabia exatamente o que estava acontecendo e que as decisões eram baseadas em dados reais. O quinto erro era não documentar nada. Reuniões aconteciam, decisões eram tomadas, mas não havia ata. Um morador perguntava: quando foi decidido isso? Carlos não conseguia provar. Isso criava conflitos legais, dúvidas, desconfiança. E em caso de processo, Carlos não tinha como se defender. Tudo precisa estar documentado. Atas de reunião com data, hora, presentes, decisões tomadas e assinadas, comunicados com comprovante de envio, contratos arquivados e, principalmente, registros financeiros mês a mês. E é aqui que a planilha de controle financeiro do condomínio é essencial, porque ela é seu comprovante de que tudo está sendo feito corretamente. Cada receita registrada, cada despesa documentada, cada saldo acompanhado. Se alguém questionar uma decisão financeira, você tem a planilha como prova. Quando Carlos começou a fazer isso, ele dormia tranquilo, porque sabia que, se alguém questionasse uma decisão, ele tinha documentação para provar. A planilha é seu escudo legal. 3 meses depois que Carlos implementou essas 5 soluções, com a planilha de controle financeiro como sua ferramenta principal, o condomínio mudou completamente. Moradores mais satisfeitos, menos reclamações, mais confiança. Carlos conseguia responder perguntas em minutos, não em dias. Reuniões eram produtivas. E o melhor, Carlos tinha controle total da situação. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, quando estava acontecendo e por quê. E você? Está cometendo algum desses 5 erros? Porque se está, saiba que a solução existe. E é mais simples do que você pensa. Tudo começa com uma ferramenta: a planilha de controle financeiro do condomínio. Mais tranquilidade no condomínio. Eu criei a planilha de controle financeiro do condomínio especificamente para síndicos como você. Uma planilha profissional, pronta para usar, que resolve todos os problemas que Carlos enfrentava. Você só precisa preencher com os dados do seu condomínio. Tudo é automático. As contas são feitas sozinhas. Os gráficos são gerados automaticamente. Você tem um relatório completo sempre à mão, sem complicação, sem perda de tempo. Com essa planilha você consegue identificar despesas desnecessárias, acompanhar a inadimplência, manter a reserva em dia, comunicar com clareza aos moradores, tomar decisões baseadas em dados reais e documentar tudo para sua proteção legal. A planilha de controle financeiro do condomínio está disponível no meu site. O link está na descrição deste vídeo. Clique, acesse, veja a planilha em ação e comece a transformar seu condomínio hoje mesmo. E também você leva um e-book completo sobre esses 5 erros grátis. É só clicar no link da descrição ou no primeiro comentário. Porque um síndico organizado é um síndico que dorme tranquilo. E tudo começa com controle financeiro. Se este vídeo foi útil, se você aprendeu algo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Próximo vídeo sai sexta-feira. Até lá!